Quem disse que advogado não trabalha dia de domingo? Vamos pra luta, fórum. Chegando no fórum para mais uma audiência de custódia aqui no fórum de Macapá. É assim mesmo, a gente trabalha todos os dias. Muita gente que pensa que é fácil, mas não é fácil não. Tem que lutar todos os dias, de domingo a domingo, segunda a segunda. Direito é isso, é luta todos os dias. Meritíssimo juiz, o custodiado, presidente de audiência de custódia, o senhor Walter Pereira Filho, conforme observamos acerca da própria circunstância nos próprios autos, excelência, há uma situação meio que fragilizada em relação às circunstâncias, principalmente em relação a esse fato, excelência. Algo que vem sendo muito corriqueiro no estado do Amapá. Nem todos os policiais têm excelentes policiais, a polícia. Policiais combativos, policiais que estão na batalha do dia a dia, em prol de justiça, de trabalhar, de enfrentar a criminalidade, como a gente observa muito, excelência. Policiais que são nossos heróis. Não tenho nada que falar, não sou nada contra a prima, ao contrário, eu sou totalmente a favor da Polícia Militar. Polícia Militar que traz a nossa segurança. Inclusive, vi uma vez um juízo na própria Costa do Pacová, uma vez que foi assaltado, etc. A polícia foi lá, cumpriu tudo direitinho, fez o trabalho e a gente percebe a segurança que nossos policiais trazem. Tanto que não é à toa que a Polícia Militar do Estado do Amapá é uma das melhores polícias de, de todo o Brasil. Só que tem um porém. Sempre tem a questão das maçãs podres. Não há que se falar. Pessoas que tentam se aproveitar das circunstâncias, muitas vezes, para tentar. Ah, tá dando muita dor de cabeça, bora finalizar algo do tipo. Pode ocorrer umas circunstâncias em relação a essa. É o que a gente muito observa. Um disse-me disse, não ouvi falar, algo do tipo. E o que a gente vem muito observando que o estado do Amapá tem algumas questões. Que questões? Como um ranking, né, de supostas intervenções que não são devidamente apuradas. Só que tem as situações que, de praxe, parece que já tem uma tese já levantada aqui. Quando vai lá, matam uma pessoa, já tem a tese, supostamente, pessoa de alta periculosidade, algo do tipo, mas sem comprovação. Ou seja, só tem supostas alegações. E nessas supostas das alegações, muitas vezes se prevalecendo de antecedentes de pessoas, a fim de quê? De tentar justificar para que a sociedade venha a esquecer. Observamos aí acerca das 7 vítimas que tinha praticamente ali 5 pessoas inocentes que acabaram generalizando, todos eram pessoas perigosas, membros de organização criminosa, etc. Acabam que 7 pessoas morreram. Até o presente momento não foi comprovado que estavam com arma ou que atiraram na viatura ou que atiraram em alguns policiais, etc. Ficaram à mercê dessas vidas. Uma situação muito delicada, muito fragilizada que o nosso Estado vem passando realmente. A Polícia Militar enfrentando a questão das organizações criminosas, etc. Só que tem um porém em relação a esse fato, Excelência. Os policiais, por isso que eu sempre falo, querem demonstrar veracidade relativa em relação à versão da vítima, em relação à versão do acusado, em relação à versão policial, por que não usa o monitoramento eletrônico, o monitoramento corporal? O monitoramento corporal ia trazer justamente veracidade acerca das supostas alegações, em parte do acusado, em parte do policial e em parte das circunstâncias de um fato. Então, em virtude das circunstâncias em relação à residência do senhor Walter, que foi violada, entraram 9 da noite, de uma forma brusca, quebraram um vidro, botaram a família do mesmo para fora. Com que intenção botaram a família do senhor Walter para fora? Porque o correto seria os familiares dele acompanhar a diligência. Mas não, botaram para fora. Com que intuito botaram para fora? O mesmo, ao ver a quebra do vidro, de imediato desesperado, ai meu Deus, porque vê direto na televisão, qualquer coisa, suposta tem intervenção. Suposta intervenção. É algo corriqueiro. É algo corriqueiro que vem acontecendo. Supostas intervenções
que não são devidamente apuradas. Só o que prevalece é a versão policial. A versão de testemunha, testemunha que testemunha em favor de vítima morta em suposta intervenção, depoimento não vale nada porque é um faccionado, é um bandido, é ligado à bandidagem ou algo do tipo. Essa versão que a gente vê corriqueiramente, Santos. Então, a defesa, em virtude das circunstâncias do adentramento da residência, sem autorização judicial, sem justificativa prévia, que até o presente momento nem sequer demonstraram que foi pego alguém fora da residência para demonstrar a questão justamente, porque o tráfico de drogas é um crime permanente, perfeito, só que tem um porém. Tem que demonstrar a justificativa prévia para justamente entrar na residência, porque assim não caracteriza os frutos da árvore venenosa. Praticar auto ilícito para pegar meio ilícito, supostamente ilícito. A partir do momento que entraram na residência do mesmo, tentaram arrombar a porta do quarto do mesmo, do senhor Walter, e o mesmo, num desespero, quando viu o estilhaço do vidro, entraram sem autorização, quebraram a porta do vidro da casa. Pelo amor de Deus, coisa boa não vieram fazer. O ato no calor do desespero, desesperado por temer em relação à sua vida, excelência. O mesmo de imediato. Vou trancar a porta do quarto, vou esperar alguém chegar, pelo amor de Deus, para me poder sobreviver, senão vou morrer a qualquer momento. Fechou a porta. E pediu, tanto que os policiais, no próprio depoimento, alegaram que o mesmo fez a esposa como um refém, pelo amor de Deus. Tá lá ela mesmo gravando o vídeo, ai meu Deus, pelo amor de Deus, vou matar ele. E o mesmo, o senhor Walter, falando, liga para alguém, chama a polícia, chama alguém, filma, pede para o pessoal se amontoar aí na frente, pelo amor de Deus, com medo de morrer, porque vê o que vem acontecendo rotineiramente. Então, em virtude das circunstâncias, excelência, a defesa pede e clama pela nulidade do flagrante, pela nulidade em relação à invasão de domicílio, mediante arrombamento e dano na residência do mesmo, e que seja apurado essa invasão de domicílio em relação à casa do senhor Walter, sem a devida justificativa prévia para adentramento na residência, pela questão do dano causado, inclusive nas portas, etc. Tanto que o vídeo demonstra claramente o desespero. Não tem nada aqui, não tem nada aqui. E pela surpresa do mesmo aparece substâncias entorpecentes na delegacia, conforme o mesmo corroborou em audiência. Não foi nada pego na minha residência, mas na minha surpresa apareceu algo que o próprio laudo de constatação demonstrou, excelência. 885 gramas de substância entorpecente deu negativo. Ou seja, é uma situação delicada. Então, em virtude das circunstâncias, a defesa pede o relaxamento da prisão. Se caso não for entendimento de Vossa Excelência, verifique a possibilidade, Excelência, da liberdade provisória sob as medidas cautelares que Vossa Excelência entender pertinente, a defesa ratificando, inclusive, os termos do próprio ilustre representante do Ministério Público, Excelência. Esses são os termos que o vai determinar, Excelência. Pois bem, a minha decisão, após analisar aqui o auto de prisão em flagrante, bem como tento as manifestações, tanto do Ministério Público quanto da defesa do custodiado, eu observo que, no aspecto formal, o auto preenche os seus requisitos legais. Foi feito dentro do prazo legal de 24 horas, comunicado à autoridade judicial, a audiência de custódia está se realizando no prazo de 24 horas após que esse juízo tenha recebido a comunicação. Foram ouvidas 2 testemunhas, ouvido o interrogado, exame pericial na droga apreendida, dentro do material apreendido existe também substância comprovadamente entorpecente, nota de culpa, comunicação à família. Portanto, no aspecto formal, o auto de prisão em flagrante está perfeito. Da leitura do auto de prisão em flagrante, em que pese a versão da defesa de que houve
o adentramento na residência, sem motivos. Não é o que a autoridade, o que a polícia, o que os policiais que participaram, que praticaram a prisão do custodiado informam. A versão dos policiais é de que houve motivo, né, para que adentrassem o comportamento do acusado de adentrar na residência com a chegada da polícia, homiziando-se dentro de um dos cômodos. Isso, a meu entendimento, não pode ser abandonado aqui. E aí eu aproveito as palavras da defesa para aqui, em que pese reconhecer que em todas as categorias existem os maus e os bons profissionais, mas a mim, a Polícia Militar merece reconhecimento, aplauso e credibilidade. Eu não posso, de forma nenhuma, descredibilizar o trabalho de uma polícia que é o que ainda mantém esse Estado, tido como um dos mais violentos do país, nesse nível que está. Se não fosse a Polícia Militar, nós estaríamos numa situação muito pior. Então, eu não concordo com esse descrédito que tenta se imputar à Polícia Militar. Está vendo certo? Sim, que há policiais, assim como há em qualquer categoria, existem os maus profissionais, e quanto a isso deve ser apurado, deve ser punido na medida do que for comprovado. Então, neste momento, eu não tenho elementos para desprezar as declarações dos policiais para dar credibilidade tão somente às palavras do custodiado, ao que colheu a sua família. Eu vou apenas enquanto. Assim, e ainda que tenha havido excesso por parte dos policiais, o que poderá ser apurado, e eu vou ordenar que seja, isso não macula a prisão, porque nós temos aqui declarações de que com o custodiado foi encontrada substâncias entorpecentes foram periciadas e comprovado se tratar de substância entorpecente. Isso, a mim, é o suficiente para entender que o flagrante, no seu aspecto tanto formal quanto material, está perfeito. Assim, eu não entendo pelo, pelo relaxamento, não entendo que tenha havido ilegalidade, e por isso eu homologo a prisão em flagrante do custodiado Walter Pereira de Souza Filho. Com ordens para que seja enviado cópia deste auto de prisão em flagrante, desta audiência, né, do registro audiovisual desta audiência à Corregedoria da Polícia Militar para apuração dos eventuais excessos praticados pelos policiais, conforme declaração do custodiado. Eu tenho entendimento de que, mesmo que tenha havido excesso da polícia, isso eu não consigo entender isso como motivo para relaxar uma prisão diante de prova de materialidade, de depoimento de autoria, de indícios de autoria e provas de materialidade. Então, em relação ao flagrante, essa é a minha decisão. Quanto à situação de liberdade do custodiado, eu vejo que, de fato, o custodiado, em que pese toda o que os policiais disseram, que a denúncia de que comande facção criminosa, mas o que nós temos aqui é um réu primário, não é? O único fato que registra em sua certidão criminal é este aqui. Portanto, eu concordo que não há elementos para se decretar a prisão preventiva do custodiado. Eu também entendo que o monitoramento, e aí eu sou particularmente contrário ao monitoramento, porque eu acho que o monitoramento, como ele acaba sendo computando, né, na pena ao final para diminuir numa eventual condenação, eu não entendo que o monitoramento seja a medida adequada. Assim, eu concedo liberdade provisória ao custodiado, mediante as cautelares de comparecimento bimestral em juízo e de recolhimento